Deus que depois de Filemão. Lembrando que esse trimestre o tema é crescendo em relacionamento com Deus. Então nós já estudamos alguns temas, algumas semanas, sobre como nós podemos estreitar nossa relação com Deus, nossa intimidade com Deus. E agora nós vamos ver como é que a Bíblia nos ajuda a conhecer melhor a Deus. Então diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Eu achei interessante que foi uma coincidência grande, mas combinou com o que a gente estudou hoje no Zoom de manhã, né? E Jesus se apresenta para a igreja de hoje, lá na carta de hoje, dizendo que ele tem a espada de 2 gumes. Né? Então, uma coincidência muito grande aí. Três coincidências. Então, todos vocês sabem a importância da Bíblia. Vocês sabem que a Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia é o livro mais publicado, mais vendido no mundo. Acho que praticamente todo mundo tem a Bíblia em casa. Agora, nem todo mundo entende a Bíblia, nem todo mundo. Mas você já deve ter visitado a casa de alguém que tem aquela Bíblia aberta na sala, no Salmo 91 ou no Salmo 23, né, pegando poeira. Chega a parte de chega amarela, é duro de passar as coisas. Então, muita gente trata a Bíblia apenas como um livro acadêmico, como uma coleção de histórias. Tem gente que acha que é uma coleção de fábulas, né, de contos, que não tem nada a ver para nós no dia de hoje. Mas só nós sabemos a importância que a Bíblia tem para a nossa vida, a transformação que ela fez na gente de antes e depois. A Bíblia, quando alguém estuda ela não só se enche de conhecimento, ela se enche da vida eterna. Amém? Amém. Então, é isso que nós vamos agora revisar nessa semana. Então, no domingo aí, o tema é a arma mais poderosa. Por muito tempo, a estratégia de Satanás para que as pessoas não fossem transformadas pela Bíblia foi justamente eliminar as Bíblias. Então a gente está vendo de manhã no Zoom, e Satanás usou uma estratégia de confiscar as Bíblias das pessoas e queimar. Então, durante a Idade Média, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, mas mesmo assim a verdade ela continuou, ela sobreviveu. E hoje, qual é a estratégia de Satanás hoje? Se no tempo da Idade Média a estratégia era eliminar as Bíblias para que as pessoas não tivessem acesso à verdade, qual vocês acham que é a estratégia de Satanás hoje? E todo mundo tem a Bíblia, porém não a use, né? Essa é a estratégia. É outras coisas. Não tem tempo para. É isso. Não a use. Colocar outras coisas para o família para esquecer da vida. Exatamente. É como vocês disseram. Ele não se importa que as pessoas tenham 1, 2, 3 Bíblias. Você pode ter Bíblia de várias versões, você pode ter Bíblia no seu celular, você pode ter Bíblia em áudio. Ele não se importa com a tanto de Bíblias que você tem em casa, desde que você não estude nenhuma, desde que você não entenda nenhuma delas. É isso? Mas você vai dizer que ele tem um modus operandi, né? De desviar a atenção das pessoas para a palavra de Deus. Então, a irmã, acho que conseguiu ver aqui, né? Ela diz assim: ele busca de outras artimanhas para nos desviar, né? Tirar o nosso foco da palavra. E eu fico pensando assim, com o advento das novas tecnologias, das mídias, elas tendem a roubar muito do nosso tempo. Então é um dos grandes ídolos que a gente tem em casa, sabe? E nós, como cristãos, a gente tem que ter muito cuidado. Eu já me pergunto em relação ao sábado, né? Eu estou pensando em me desligar completamente das mídias, até não só para o uso pessoal, eu uso também muito para o trabalho, sabe? Então isso tem se tornado, assim, de certa forma, um vício. E eu acho que é uma forma de jejum, né? Eu falo em relação ao meu uso com as mídias, mas eu acho que ninguém aqui é diferente. Assim, por necessidade, mas quando a gente pensa o que não, a gente está dando uma olhadinha, a gente está olhando alguma coisa que nos desvia dessa atenção. Isso não é difícil, porque no modo geral, as
pessoas, a maioria das pessoas não gostam de ler. E escolher, tá vendo um vídeo no celular, tá vendo outra coisa, e uma leitura, é muito mais fácil escolher, assistir alguma coisa. Livro, hoje é quase coisa do passado. Nem na escola não estão querendo mais usar o livro. Sim, verdade. Mas é uma coisa que vai ficar. Olha, engraçado, né? Inclusive diz que uma pesquisa afirma que o Brasil é um dos países que menos lê. As pessoas têm menos hábito da leitura. Mas nós também temos que ser realistas. Temos muitos entre nós que não têm não só a prática de ler, como não né? Alguns não sabem ler do jeito certo. Ainda ficam ali juntando as siglas, ainda estão ali tendo dificuldade. Mas a gente sabe que essa não é uma justificativa. Mesmo as pessoas que não sabem ler, como é que elas podem aprender sobre a Bíblia mesmo sem saber ler? Ouvindo. Certo? Isso aí não serve. Então, se a pessoa não consegue ler, a pessoa pode ouvir. Agora, o que Satanás faz? Faz com que a pessoa se distraia com outras coisas para que ela nem leia nem ouça. E qual é a bênção que Deus diz lá em Apocalipse 3? Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e principalmente aqueles que guardam as palavras da profecia desse livro. Amém. Então, tem pessoas que leem? Tem pessoas que ouvem? Tem. Mas tem gente que lê, ouve e não guarda. Então, mais bem-aventurado ainda, ou seja, está de mais parabéns ainda a pessoa que além de ler e ouvir, obedece, põe em prática no seu coração. Amém? Amém. Então, Satanás ele sabe que a oração e o estudo da Bíblia são as armas mais poderosas que a gente pode usar para resistir a ele. Por isso que ele não quer que você nem ore e nem leia. Pois é. Porque sabe por quê? Porque o que é a oração? E o que é a leitura? Se você só fala e você não escuta o que ele tem para lhe dizer, então tem um grande problema. Então não basta apenas orar muito e ler pouco. Nós temos que ler muito e orar muito. É o equilíbrio, né? Eu vi uma frase, não sei onde, há muito tempo, muito assim. Quem só ora, um dia deixa de orar. Aí tem que orar e estudar a Bíblia. Quem só ora, um dia deixa de orar. Tá vendo? Então, a palavra de Deus ela tem poder. Existe um poder grande na palavra de Deus, porque foi a palavra de Deus que fez tudo existir. A Bíblia diz lá em Salmo 33 que ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Então a palavra de Deus fez com que o universo existisse, fez com que os mortos fossem ressuscitados, que os doentes fossem curados e que a gente mude de vida. Então é por isso que Satanás não quer que você tenha acesso à palavra, não quer que você estude a palavra. Ele sabe o poder que ela tem em mudar a sua vida. Aí, gente, a lição ela traz aqui uma consideração muito interessante. Agora eu queria que vocês participem aí mais. Ó, esse penúltimo parágrafo aí. Ao nos afastar da Bíblia, Satanás ele prejudica não apenas nossa relação com Deus, mas também os nossos relacionamentos com as outras pessoas. Está vendo isso? Quando Satanás impede você de estudar a Bíblia, ele não apenas faz mal, corta a relação de você com Deus, mas também prejudica a maneira como você trata as outras pessoas. Olha aqui, os casamentos passam por mais conflitos, os pais se irritam com mais facilidade com os filhos e a gente perde mais a paciência uns com os outros. Por que isso acontece? Por que deixar de estudar a Bíblia começa a causar um clima ruim na minha família, um clima ruim nas amizades? Por que faz que eu perco paciência? Se afasta de Deus. A gente sai do guarda-chuva de Deus, aí tudo acontece. Porque Deus nos dá paciência, Deus nos dá mais amor, Deus nos dá convívio, não Perde a comunhão com Deus e vai ter Como comunhão sem ele não tem com Deus. paciência, sem ele não tem mais amor. Um homem sem Deus. A gente sai da cobertura de Deus, vai para a cobertura de quem? Entender, compreender, saber
Se a gente estiver desprovido da palavra, a gente está de tudo. Né? Então eu acho que é como as irmãs disseram aqui. Essa palavra ela alimenta e ela nos faz compreender de que quem segue a Cristo, ele deve ser humilde, deve amar, deve respeitar. Então é impossível uma pessoa que tem a comunhão de manhã, que fala com Deus todo dia, que estuda a palavra dele todo dia, é impossível essa pessoa ser briguenta, ser aringueira, ser uma pessoa que vive caçando intriga uns com os outros. Não tem condições. Uma pessoa que está junto de Deus todo dia não é uma pessoa assim. Toda pessoa que é assim, você pode saber que essa pessoa não fala com Deus todo dia, não tem comunhão com Deus todo dia. Uma coisa que eu quero pegar para você falar é que a pessoa que estuda a Bíblia deve ser humilde, deve aprender tudo. Gente, é assim, a nossa natureza é ruim. Nós temos que entender que nós somos maus. A coisa mais maravilhosa da palavra de Deus é que a palavra de Deus, vou ficar em pé para dizer isso, a palavra de Deus transforma a nossa natureza. Amém. As coisas que nós fazemos para Deus não é porque nós devemos fazer. Se torna natural fazer, porque Deus, através da palavra, nos transforma. Amém. Porque não tem ninguém aqui que foi mais burro que eu. Hoje, a minha vida, o normal da minha vida é o contrário do que era antes. Amém. Não é porque eu fiquei boazinha, não, eu continuo sendo ruim, eu continuo sendo má. A minha natureza continua pecaminosa. A palavra tem poder para transformar. E por que a palavra não transforma de uma hora para outra? A palavra transforma, mas ela transforma a longo prazo. Tem que ter uma permanência. Isso que eu ia perguntar. Por que não serve estudar a Bíblia apenas nos dias de culto? Por que tem que estudar todos os dias? Estudar. A gente vive sem comer, a gente come a cada sábado só. Não tem como. Não tem como sobreviver. Então, para a gente sobreviver, a gente tem que, o alimento tem que ser diário, dioturno. Ou então a gente não vai sobreviver. Entra em O estado alimento de espiritual. inanição, né? Não tem como. Pois é. Então agora vamos ver qual é a função da Bíblia. O que é que a Bíblia faz quando você se permite que ela tenha autoridade sobre a sua vida? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Acho que alguns de vocês já sabem qual é esse verso. Ali no número 14, né? Mas vamos ser obedientes ao 2 Timóteo 3, 14 a 16. Segunda Timóteo 3? 3 ou 3? 3, Agora sim, certo, olha lá. 14 a 16. Valeu. Ó, aqui Paulo está falando com Timóteo, diz assim: quanto a você, permaneça naquilo que você aprendeu, e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Agora 16 e 17, que é os mais famosos. Toda a escritura inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, gente, a Bíblia só pode lhe ensinar, só pode lhe corrigir, só pode lhe repreender, só pode lhe educar na justiça quando você permite, certo? Porque, por exemplo, no dia anterior fala de Lúcifer. Lúcifer convivia com Deus, ele conhece toda a verdade, mas ele não permitiu que a verdade transformasse ele, certo? Então, é possível você conhecer toda a verdade, saber de tudo e não ser transformado. Sabia disso? Eu posso saber todos os estudos bíblicos, posso saber todas as doutrinas da igreja, ter todo o conhecimento teórico, mas se aquilo não transformar o meu coração, não adianta de nada. Então, quando eu permito, a Bíblia faz tudo isso em mim. E na segunda-feira também diz o seguinte, ó: ao estudarmos a Bíblia,
precisamos tomar cuidado para não usar do nosso jeito, tentando encaixar os textos nas nossas ideias ou vontades. Aqui tem um exemplo, mas quem leu a lição vai dizer aqui. Qual é uma forma que as pessoas usam para estudar a Bíblia quando elas não sabem estudar? É abrir lá numa página e ver se o Senhor tem uma mensagem direta. Eles abrem qualquer, eles deixam assim, não, onde cair a palavra de Deus. Se isso aqui puder, a palavra de Deus, então onde cair. É como se a palavra de Deus fosse um amuleto. Aí tinha uma história que a pessoa dizia que a pessoa foi fazer esse método de estudo da Bíblia, e aí quando ela foi fazer, ela caiu no verso que diz que Judas foi se enforcar. Mas não é possível, vou tentar de novo. Aí quando abrir outra página, você vai e faz o mesmo. Então esse não é o jeito certo de estudar a Bíblia. E qual é o jeito certo de estudar a Bíblia? Qual é o jeito certo de estudar a Bíblia? É um pouco aqui, um pouco ali, como diz Isaías 5, não, 28? Onde é que está isso? Isaías 28, 10. 28, né? Isaías 28, 10. Regra sobre regra, preceito sobre preceito. Isaías Um pouco 28, aqui, 10. um pouco ali. Essa passagem é sua, cara. Eu gosto. Eu conheço um cara lá em Pataxu, já estudou a Bíblia 3 vezes, né, sabe? Estudou 3 vezes? 3 vezes todo dia. Mas ainda não se converteu. Então estuda ele. Pois é, tem pessoas que Mas quando não insiste, estudam do né? jeito certo, elas decidem ler a Bíblia Quem Gênesis, sabe Apocalipse, não entendem nada. Ah, eu li a Bíblia toda, mas não entendi nada. Porque não é o jeito certo. Certo? A gente faz o revivados, mas antes a gente primeiro faz o estudo bíblico, para a gente entender as doutrinas, para depois a gente fazer a leitura direta. Olha Isaías 28, 10. Leia na versão de vocês, porque essa versão da Bíblia laranja é diferente. Isaías 28, 10. Porque é preceito, né? Sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco aí. Pronto? Então é exatamente isso aí. Então estudar a Bíblia é comparar textos com textos. Textos mais difíceis explicados em textos mais fáceis. No Antigo e no Novo Testamento. Todos vocês sabem que nenhuma doutrina da igreja, nenhuma das crenças da igreja adventista é fundamentada só no verso, ou só no Antigo Testamento, ou só no Novo. É em verso no Antigo e no Novo, e é somente da Bíblia, não é nada de opinião do pastor, opinião de mais ninguém. Certo? Outra coisa que a gente tem que evitar está aí no segundo parágrafo. O Davi, é como quem ensina a criança, né? Não, eu digo assim, preceito sobre preceito, regra sobre regra. Eu fico imaginando quando você vai ensinar uma criança, né? Você vai juntando duas coisas aqui e ali para ver, mais fácil, para ver se ela vai construindo o conhecimento. E os versos aí é muito pedagógico. diz que exatamente isso, que é como a crianças. É? Diz aí? É. Onde é que você está vendo? Sim, no mesmo? É nesse contexto aí, como a criança. Porque tem umas versões que dizem, ensina Não, como a mas eu falei isso assim, que eu acho bem pedagógico, sabe? Mas eu não... É porque tem versões que Então, gente, sei. também tem outro conceito que a lição nos dá no segundo parágrafo, que é assim: não devemos escolher apenas os textos da Bíblia que nos agradam. Sim, isso aí é... Isso aqui também é uma orientação muito importante. Aquilo que eu quero ouvir, eu dou atenção, mas aquilo que, porque aí já vai dizer que a palavra repreende, né? Pois é, muitas pessoas... vezes a gente só quer encaixar aquilo que diz respeito aos nossos interesses, desejos. Mas aí quando a gente vê uma puxada de orelha assim, peraí, eu acho que o Senhor está querendo demais aqui, né? Eu vi mesmo no Instagram, onde a mulher estava a Bíblia aberta. Não, isso aqui eu não quero, vai rasgar. Ah, isso aqui eu gostei. Ah, isso aqui eu não quero, vai rasgar. Mais ou menos, né? Ia ficar só com as duas páginas lá. Ficava o quê? Só com as duas ou uma página. Olha aí que assim, isso é uma sátira, né? Assim, ela não quer que Deus transforme, ela quer transformar. É, muito bem, irmã. É o contrário.
Mas isso aí é um pensamento maligno, Quer né? transformar Deus. Porque Esse é do meu jeito. é querer sobrepor, né? Está... Tem uma colega que disse aqui que ela disse andou várias igrejas até encontrar uma do meu jeito. Aí eu fiquei Sim, lá. olha aí. Ela dizendo, Olha aí. aquela Nilza é do meu jeito. Aí fiquei lá. Quem é na Bíblia que usou textos fora do contexto para usar como pretexto? Ixi, Só todo repete aí, vai. Você agora foi pura Quem foi filosofia. quem foi na Bíblia que usou, tirou um verso dentro do contexto dele e usou aquilo como uma armadilha para pegar alguém? Vamos para Mateus 4? Não diga nem o nome, 2, 3. Para vocês entenderem que é possível se usar a Bíblia do jeito errado. Mateus 4. Mateus 4. Tem livro no final que vai. Eu li Mateus, eu lembro Mateus 4. Ó, Mateus 4 é a tentação de Jesus. A primeira tentação foi: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra sai da boca de Deus. Então Jesus usou a Bíblia para responder a Satanás, para se defender da tentação. E Davi aqui mostra o quão ele conhece a Bíblia, né? O quanto Lúcifer conhece a Bíblia. Satanás é Porque sábio. ele puxou justamente coisas da Bíblia para ver se colocava em Cristo. Mateus 4, vamos aí para o verso 6. 5 e 6. Para vocês entenderem que dá sim para usar a Bíblia de uma forma errada. E é usando esse método aqui que vários líderes religiosos estão por aí enganando as pessoas. Tira o texto do contexto e assim ilude multidões. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. O que é o pináculo? É o teto do templo, né? Ele disse: se você é o filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Olha, que ousadia. Sabe de onde é esse verso aqui que Satanás pegou? Salmo 91. Um dos salmos mais poderosos da Bíblia. Satanás pegou um verso daquele salmo e usou como justificativo para fazer Jesus se atirar do templo. A gente pode ler aqui em Salmo 91. Então Satanás ele sabe a Bíblia de cor. Então imagine nós que não sabemos, Versículos 11 e 12. não sabemos quase nada. 11 e 12. Então é preciso estudar a Bíblia da forma certa para a gente se defender de Satanás. Porque Jesus. Aqui em Deuteronômio, no capítulo 8, no verso 3, também Deus ele fala quase da mesma forma, só um pouquinho aqui, mas é a mesma forma. Ele diz assim, no capítulo 8 de Deuteronômio, ele diz assim: ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Da boca do Senhor viverá o homem. Aí foi o que Jesus citou lá. Jesus citou isso aí para repreender Satanás. Que ele disse. Isso aqui foi o Jesus, o próprio Deus, né, que foi lá na hora, e aí ele citou, fez aquela citação em Mateus 8. Pois é. Então a Bíblia ela serve para essas três coisas: ela nos ensina, nos repreende e corrige. Agora, a autoridade das Escrituras ela não tira o livre pensar do homem. O que significa isso? A Bíblia ela não deixa você burro. Como tem gente que diz por aí: esses crentes na igreja por isso não sabem nada. Ele não estuda, ele não sabe argumentar. Por que estudar a Bíblia não deixa a gente burro? Na verdade, deixa a gente mais inteligente. Pelo contrário, Cristo da vida sabe. É o próprio Jesus que diz, né? Porque é um livro completo. A Bíblia trata de todos os temas que você nem imagina. A Bíblia nos ensina. Sabedoria é diferente de inteligência. Inteligência você estuda na faculdade, você consegue adquirir. Sabedoria só vem de Deus. Amém. A sabedoria só vem de Deus e a sabedoria é um dos princípios, né? Ou seja, a obediência a Deus é um dos princípios da sabedoria. Então, a Bíblia não tira o seu raciocínio, porém convida a submeter a sua
verdade. Vamos ver? João. Pilatos que pergunta. Ali. Pilatos. Vamos falar. Pilatos, João 18:38. João. 14, 6. Mas antes nós vamos ler João 18:38. Ah, tá. João 18. Essa pergunta aqui é a pergunta que as pessoas mais fazem hoje. João 18, peraí, vamos provar. Quando vocês eram crianças, os mais velhos, quando vocês queriam saber de alguma coisa, onde era a fonte da verdade? Vocês queriam saber se uma coisa era verdadeira ou não? Mãe e pai. E qual era o veículo de comunicação que vocês recebiam todas as notícias? E hoje? É somente o rádio que tem meio de comunicação? Não tem nada. Hoje cai missa do jeito quanto é lá. E eu que só fui ter rádio a partir dos 11 anos. Até os 11 anos, nem rádio tinha, nem relógio, nem Pois é. notícia das terras civilizadas. Então o que é que eu estou querendo dizer? Isso era Que muito hoje existem várias bombas de informações na nossa mente. De vários lugares chega informação em todo canto. Então antes era mais fácil dizer, a verdade é uma só. Mas hoje as pessoas dizem, cada um tem a sua verdade. E essa é a pergunta que Pilatos faz, ao verso 38. O primeiro momento Jesus diz, no verso 17. Pilatos perguntou, então você é rei? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Então Pilatos perguntou, o que é a verdade? E aqui eu gosto que termine uma novela, termina na pergunta e pronto. Tem um suspense. Né? Aí congela mais, aí congela mais. Será que Jesus ficou calado? Será que Jesus ficou sem saber o que responder? Claro que não. Não está no outro verso aí, não, essa resposta? Não. E na Bíblia, em parte nenhuma. Tá aí, João Não, 14, 6. eu digo assim, na Bíblia, em parte alguma, João 14, 6, Jesus responde. porque vai. Bem, mas não. Bem, isso mesmo. Ó, mas a irmã falou algo aqui que é uma resposta de outra parte da Bíblia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então hoje, aqui na lição da terça, diz assim: uma capa da revista Time colocou a pergunta assim: a verdade está morta? Então as pessoas hoje fazem a mesma pergunta que o Pilatos faz: será que existe uma verdade? Será que existe uma coisa que todo mundo deva confiar? Então nós sabemos que na Bíblia a verdade ela é absoluta. Amém. Só existe uma verdade. Amém. Por que não faz sentido a verdade ser relativa? Cada um tem a sua verdade. Francis Neto tem a dela, tem Francis tem a dele Pra que a Bíblia? Aí como é que a gente quer saber qual era o real aí? Pra que a Bíblia? Se cada um tem a sua verdade. Não precisava nem de Deus, né? Cada Cada um um da Bíblia. Todos estariam mentindo. Pois é. Todos tivessem várias verdades, como é que a gente saber qual era a verdade? Ou todos estariam certos, ou todos estariam Ou errados. seriam vários deuses, né? Como no passado. Mas hoje existem ainda vários deuses, é por isso que as pessoas desencaminham. Então, quando a gente vinha aqui, a gente veio pra cá, agora de manhã, a gente encontrou um dos deuses em cima de uma caminhonete que estava indo, não sei pra onde. Sendo levado. Dessa grossura, bem grandão. Mas só não tem alguém levado, né? Alguém levava aquele deus, um dos deuses, que era o Frei Damião, bem grandão, todo em cima de uma caminhonete. Mas isso também já é um Deus muito antigo. Não, mas é um Deus. Temos deuses mais modernos. Temos deuses mais perigosos que o Frei Damião hoje. Aí, gente, Mas ele ainda arrasta muito idoso. ainda tem. Ainda. Olha no posto ali o pessoal quando passou. Gente, se a verdade é uma só, vocês lembram quais são as 5 colunas que sustentam a verdade? Isso aí você não sabe. A verdade nós acreditamos é absoluta, é uma só. Mas na Bíblia tem 5 coisas que seguram essa verdade. Eu ia ler todos os versos, mas. Jeremias 10:10, Deus é a verdade, né? João 14:6, Jesus diz, eu sou a verdade, foi citado agora, né?
Aí vem Salmo Salmo 119, A palavra é a verdade. a palavra de O Deus. Espírito Santo. Olha, eu vou logo adiantar. As Aí cinco colunas João são, a 16, primeira é, 13, o Espírito quando vier, pois o Espírito da verdade, Pronto. ele vos guiará toda a verdade. as 5 colunas são Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. Quiser saber o que é a verdade, vá para essas 5 coisas. Deus Pai. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Bíblia e os 10 10 mandamentos. mandamentos. Agora isso é engraçado assim. Nossa, É, é o mínimo que eu muito bem. Viu, Janaína? Gostei. Vai ganhar um A ponto. Bíblia Ela tem. sabe onde está a Então, Essa aluna é aplicada. Vai ganhar um Ela tem dentro fotográfico. já que a Bíblia é a verdade, já que os 10 mandamentos são verdade, e que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são verdade, a verdade ela precisa de atualização? Não. Não, ela é sempre atual. Pois é. Ela por é isso que ontem, Deus, hoje é por e isso que Deus é eternamente. eterno, Jesus é eterno, o Espírito Santo é eterno, a Bíblia é eterna e os mandamentos também são eternos. Amém. Exatamente. E como é que a gente responde aquelas pessoas que dizem assim, hoje a Bíblia está ultrapassada, a Bíblia precisa de atualização, porque hoje a sociedade é outra, hoje os pensamentos são outros, as teorias são outras. Eu acho que a Bíblia ela precisa, inclusive quem apoiou essa ideia foi o Papa Francisco. Bom, Charles Spurgeon diz que a Bíblia é mais moderna do que ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Pois é. Gostei demais. Agora, sabe o que é assim? Não precisa de Charles Spurgeon porque os problemas que o ser humano tinha quando a Bíblia foi escrita são os mesmos. são os mesmos problemas que o ser humano tem hoje. E Deus corrige os erros de todos os tempos com a palavra. Ela era atual hoje, o que era lá não caiu no papel. Imagina a dor da mãe que tem 2 filhos mesmo menino. Será que a dor de hoje, quando a mãe pega 2 filhos, não é a mesma dor? Então, a Bíblia é atual toda a vida. Porque os problemas do ser humano é o mesmo. Sempre. Não interessa a cultura. A decadência. Ô, irmã Dalva, dizem que a depressão é um mal do século, a ansiedade. Mas aí a gente se pegar a história dos patriarcas, né? Muitos deles pensaram até em desistir da vida. Elias foi um, né? A gente acha que é uma doença, né? E aqui também ignora essas ideias. Muitas outras vezes os cristãos eles ignoram, né? Mas só que a gente está. Nós vamos fazer um estudo aqui qualquer dia de domingo, viu, Roberto? Nós vamos fazer um estudo bíblico aqui qualquer dia de domingo sobre depressão. Porque depressão nem é falta de fé, nem é frescura. Não é falta Tem de gente que Deus. acha que o depressivo não faz as coisas porque é preguiçoso. Não é preguiça, não é disposição, não é safadeza, não é falta de fé. O meu lembrou. Os profetas de Deus assim, depressão é uma doença que hoje está quase generalizada. Diz que é o mal do século, né? Infelizmente. Irmã, Você veja o nível de para onde baixa o ser humano depressivo. Pois é, então a depressão é uma doença. E nós vamos estudar isso aqui na igreja, para que os irmãos nunca caia na tentação de dizer isso. A pessoa fica chorando, tem gente que é depressiva e fica chorando sem motivo. e as pessoas ignoram, O que irmã. está bom, isso é frescura. Ignoram. Mas o depressivo, ele é doente, ele está doente. Esse. Uma pessoa está com caroço, está com tumor, está com uma doença no físico, no corpo físico, todo mundo acredita. Aí a pessoa chora sem motivo, a pessoa não acredita. A pessoa está doente. A pessoa não é só físico, não. Então tem muita coisa que a Bíblia esclarece para mim. Olha, uma vez se você tem suicídio, depressão do suicídio. Então, vamos terminar? Vamos terminar. Então, o que é o maior remédio para todos os nossos problemas? A palavra de Deus. Jesus já diz isso, vamos terminar com esse verso. João 6. João 6.
47. Qual é o maior remédio para a nossa vida? João 6,46 diz assim: 47. Em verdade, lhes digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Amém. Eu sou o pão da vida. Verso 50. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Amém. Ele se entregou na cruz, ele deu só. Então, Jesus é a palavra que fez esse mundo existir. Jesus é a palavra que faz a gente sair da lama e ir para a glória. Amém. Jesus é a palavra que pode transformar a sua vida hoje. Amém. Vamos ficar de pé. Amém. E vamos pedir essa transformação em nossa vida hoje. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela presença de todos aqui. Cada um que veio, Senhor, de longe, uns vieram de Cacauã, uns vieram de Pataxó, uns vieram de Feliz Sul, mas todos viemos aqui, Senhor, famintos por esse pão. Amém. Que esse pão possa saciar o vazio da nossa alma e possa nos dar a vida eterna. Que essa palavra possa nos ensinar, nos repreender, nos corrigir, nos educar na justiça. E assim, Senhor, nós possamos estar firmados na verdade em cada dia, em nome de Jesus. Amém.